E é impressionante como o Kojima, ele trabalha muito bem com as figuras de linguagem. Então esse jogo tem muita metáfora. Muito. Analogias à vida real, né? Uma andorinha só não faz verão, ou seja, sozinhos nós caminhamos muito menos velocidade, né? A gente vai devagar. Yeah. E juntos conseguimos alcançar novos voos, conseguimos alcançar outras coisas, né? E assim, a conexão do 1 é ambígua, porque ela é para mais de uma coisa. Você conecta a América do Norte, mas você também conecta o Sam com a Lu. Com a Lu. Perfeito. Você conecta a história de um pai relacionando ele a uma filha. E aí no 2 existe uma ruptura dessa conexão. E também tem a relação com o deveríamos ter conectado. Existe uma ruptura da conexão do Sam com a filha. E aí existe o lidar com o luto. E você lidar com o luto sozinho, com certeza é muito mais difícil, né? E é engraçado porque o Clair Obscur trata de um tema parecido, Também, né? o Clair Obscur também tem uma coisa dessa. Ele tem muito disso. E assim, o que eu gostei também, porque eu acho que o primeiro, eu falei até isso na época, o Sam, no primeiro jogo, pra mim, ele é o personagem menos interessante, sabe? Ele é o personagem menos interessante. Ele parece, na verdade, que ele é um observador do que tá acontecendo. Nesse ele é meio passivo, né? Nesse tudo é sobre ele mesmo. Ele não foi aprofundado. Né? Não foi, mas nesse foi. O mundo foi ele, não. Nesse foi. E ele, né, tem tudo que vai acontecendo. E as relações que foram construídas no primeiro jogo também, né? Até a própria relação dele com o Higgs, por exemplo. Né? Porque o Higgs é maluco. Assim, eu já gostei do primeiro. Nesse segundo é outra parada, O Higgs é um espelho, né, do Sam. Ele é o oposto. Ele é um o alter ego, né? O alter ego. Ele faz um antagonista perfeito, assim, igual no Arquivo X, a gente tinha o Fox Mulder e o Krychek. E outra coisa, uma coisa que vai pegar muito quem não jogou primeiro é a Amelie. A Amelie é o ponto central da história do Death Stranding. E no 2 ela não tá muito presente. Não. Mas o que ela representa está. A coisa do Higgs ser o filho rejeitado e o Sam ser o que ela gosta, deixa ele louco. É um dos motivos que ele é maluco daquele jeito, é isso. Mamãe não me quis, a paixão que ele tem pela Amelie e tal. E isso no 2 é muito pouquinho. É uma coisa que vem do primeiro, que se você não tem essa percepção da conexão deles ali, fica bem solto nisso, Ricardo né? falou uma coisa que eu acho que é fundamental. O Kojima, ele brinca muito com essas paradas que são reais no nosso dia a dia, e não só no contexto moderno, como num contexto histórico. O Death Stranding, ele brinca muito com essa história de extinção. Sim. Não é? Então, a extinção humana. Eu acho que uma das mensagens que tem dentro do jogo, eu acho isso fantástico, e é uma das coisas que... Por isso que eu falo, né? Preciso ter filho pra gostar? Não. O Death Stranding, ele trata de temas de extinção, e esse mundo que o Kojima construiu, como ele funciona muito bem, é incrível. Então ele pega a parada da extinção e te passa a mensagem de a humanidade sempre prevalece. Exato. Então eu acho que esse segundo jogo, ele tem uma parada e uma pegada inteira de a gente vai passar por dificuldade, mas a gente vai tentar manter a humanidade até onde for possível. Porque o Death Stranding, ao que os dois jogos apresentam, é inevitável. Não tem final do Death Stranding. Você não vai conseguir parar. Então eu vou fazer o quê? Prorrogar. Prorrogar. Eu vou sempre estar... né? Então assim, não tem final feliz. Porque você vai, o jogo terminou fofinho, né? O primeiro. Não, porque não acabou. Tá ali, pode acontecer a qualquer momento. Então acho que essa é a mensagem meio de, a gente tem o contexto histórico, a gente tem a humanidade passando por várias eras de extinção, são criaturas, são seres humanos, enfim. Então aqui eu vou tratar um pouco disso também, né? Fora as outras coisas. Não só isso, mas assim, naquela entrevista, acho que ele falou um pouquinho disso também naquele evento de Death Stranding que a gente acompanhou aqui durante a Summer. Mas lá na entrevista, ele fala justamente como ele teve que reescrever parte do jogo que a gente comentou por conta da pandemia. E essa questão das conexões e tudo, que eu falei assim, as conexões, elas são eternas. Mas, cara, uma das coisas que o Kojima falou quando a gente tava lá, que foi aquele agradecimento por a gente ter ido até o Japão, atravessado o mundo. Ele falou, tem gente que atravessou o mundo pra chegar aqui, muito obrigada. E ele falou justamente isso daí, que, cara, eu poderia ter enviado as chaves pra vocês testarem as coisas, mas eu fiz questão que vocês viessem aqui, porque a jornada e são as conexões que vocês vão fazer aqui que vão ditar essa experiência. Essas conexões vão ser eternas. Então, todos os momentos que vocês fizeram aqui, garanto que vai ficar marcado na memória de vocês pelas conexões. E aí, quando ele estava falando da questão da pandemia, que é a bendita da mensagem Should we have connected? Será que nós deveríamos ter nos conectado? Ele fala também um pouco da observação que ele teve da pandemia. Porque, de repente, ficou tudo online. E aí, não sei, se um pouco da alienação das pessoas que só ficam ali conectadas. Será que a gente deveria ter se conectado a esse ponto? Então, ele brinca com esses paralelos, de fato, Muito também legal. dentro da narrativa do jogo, Exatamente. na construção do mundo. E aí, nesse jogo, a gente é adicionado... E é isso que é legal, né? Porque, por exemplo, no primeiro, você ia lá onde tava o Hartman. Aí você via a história dele e você ia embora.
Aí depois você via a Mama, você via a história dela e da Lockne ir embora. E o Deadman, a mesma coisa. Nesse não, eles estão juntos o tempo todo. Você recruta e bota eles dentro da sua nave. Inclusive o Hartman de novo volta, né? A gente viu ali Sim. no coisa. Não só ele, né? A Fragile também tá junto. A gente tem um novo personagem que é o Charlie, né? Que vai ser introduzido. E a gente tem, né? A tripulação vai... Tem o Tarman, presidente, né? O presidente é um cara que aparece também. Aí tem o Tarman, a Rainey e a Dolma. Tomorrow e o Dolman. Que são, cara... Eu acho que as histórias são legais, mas as histórias não são boas se não tiverem personagens bons o suficiente. E Tem que ter o grupinho da bagunça. Cara, o Kojima fazendo personagem é sacanagem. É sacanagem. Todos os personagens são muito muito incríveis, muito profundos. Elemento aí nesses personagens todos que pra mim eu não sei, só tá ali, que é aquele gato. Não. O gato gato é a do representação Tarman. do filho Tarman, a né? representação do filho. Não, mas É. ele questiona. Ele fala, a princípio Sim. eu achei que fosse isso. Mas eu não sei, ele não é explorado igual os outros personagens. Não é Esse gato. explorado, não, É, mas eu, eu acho que eu faz acho que sentido poderia ele ter tá ali. mais exploração. Tipo, aquele gato só tá ali. Mas eu entendi que era tipo é o jeito dele lidar com o luto do É filho o pod, dele. é o pod do Sam. Inclusive, exatamente. Inclusive tem uma cena lá pro finalzinho, que é na hora que eles estão... Então, nessa E aí hora, mostra eu ia aquela falar. roda da galera... E aí... Então, nessa cena eu olhei bem pra cara do filho. Uhum. Ele não parece o coelho? Para de Parece, toquinha, parece um pouco parece coelho. sim. Né? O filho do Tarman parece o coelho, Parece gente. coelho mesmo. Pois é. Igualzinho. Parece. E aí, O gato tem explicação, tá, gente? Não é só tem um gato explicação. ceboso ali, É. jogado, Não, mas é que ele, Tem assim, explicação ele é dele. uma criatura muito diferente de tudo que a gente tá acostumado ali. Porque a gente vai pra Austrália, a gente vê ali a fauna do lugar e tudo. Os animais, né? E aí tem esse gato, que aí tem essa questão. Uhum. Mas não sei, ele simplesmente, tá o gato aqui, ó. Ele não tem... Eles não aprofundaram muito, né, o gatinho. Porque fica uma espécie de mascote Mas ali, né? porque aí também, Micalha, acho que é muito tempo de tela, né? Pra Pode todo ser. mundo. Porque negócio- você imagina, eles pegam a... Desculpa, Não, Dava. não. Eles pegam a Rainey, aí eles separam aquele espaço de tempo pra contar a história dela. Então eles têm que dar mais ou menos esse espaço pra todo mundo, Claro. não é? A própria Tomorrow, Sim. não Sim. é? Tem um espaço também que é curto, não é, É. tão grande assim o desenvolvimento. Só lá É. pro final que... É. Então assim, O que é legal também é que o que acontece? Eles fazem meio que os X-Men nesse jogo, né? Porque cada um que tá lá tem um superpoder, tem Dooms, né? Então, o Sam não morre. Aí o Repatriado. Tarman, ele descobriu o poder dele de uma maneira horrorosa, mas ele consegue... A mão dele... Não é um poder, né? Vai. Então... Ele de alguma forma... Fala aí, Não, poder dele. ele perde a mão Mas não é, não poder. num ataque de EP, né? E ele perde a mão dele, só que a mão dele foi desconectada dele, mas ainda é dele. Então a mão dele tá na rede de Alcatrão, que ele tá debaixo da terra lá e tal, e ele consegue transportar, ele consegue se guiar com a nave por causa disso. É, porque né? a praia, galera, o que significa praia? Primeiro, a praia é o que o ser humano consegue enxergar, ele projeta a praia, tá? Não necessariamente o mundo dos mortos ali é uma praia. Acho que cada um tem a sua Cada um tem... representação. Sim. Cada um tem a E sua a praia, ela significa o mundo entre o vivo e o morto. A mão do Tarman foi pro mundo dos mortos. Uhum. Então meio que ele tá conectado ali. Mas e ele tá vivo aqui, né? Mas ele tá vivo aqui, né? Sim. Aí eu dar outro spoiler ali, que tem a conexão entre outros dois personagens. Então eu vou tentar me ser... É difícil, cara, não dá E aí spoiler. a Rainey foi um achado, né? Tipo, eu não estamos dando spoiler da história deles, porque é muito... É sempre impactante a história de cada um desses personagens, né? Mas a Rainey, o poder dela é que ela consegue summonar a chuva a qualquer momento, né? Na verdade, ela não consegue summonar, não. Se ela tiver em campo aberto, vai chover. Então ela não controla isso. Chove. Então ela teve um sofrimento, na verdade, muito grande, porque a chuva temporal, ela é maldita. Ela mata os outros, ela destrói as coisas. Só que em 1,5 metro em volta dela, quem tá ali fica curado de quase tudo. É o Ela tem um efeito efeito inverso. reverso. Tem efeito reverso. E ela cura a Fragile, né? Era das É uma coisas que chuva que cura, né? ela cura a Fragile. Ela é imune à chuva temporal, né? Mas quando eles precisam da chuva, eles podem usar ela. Então, e eles fazem isso, né? É a tempestade. né? O Dolman, ele é um médium, né? Ele consegue, em teoria, falar com os mortos, né? Ele tem essa conexão mental, o tudo poder que dele. o Sam tá sentindo. E ele tem essa coisa aí. Aí não vou dizer pra você como é que ele foi parar no boneco, porque isso é legal vocês verem sozinho também. Que a história dele é muito triste. Muito, acho que todo mundo muito- todo mundo é marcado por tragédias, Todo né? mundo Mas marcado isso por desde o tragédia. primeiro. É que o mundo é apocalipse, né? Então, Eu muitas achei legal que tragédias. o Kojima ele explora mais objetos inanimados nesse jogo. Ele se abre mais à ideia do Ka e do Ra, que é basicamente, O né, corpo e galera? a alma. Todos nós temos um Ka e um Ra. Seria a nossa versão em carne e osso e a nossa alma, né? A nossa carcaça aqui e o que tá dentro da gente. Então ele usou mais a ideia do que está da alma, né? Do que está, que não é visível, certo? Para colocar
pra implantar a alma em seres inanimados, como um boneco, Uhum. né? Ele usou mais essa ideia no 2. Ele teve mais liberdade criativa ainda, ou liberdade É, poética. teve. Porque a gente tem o Dolmen, a gente tem o Charlie, né? É. O Charlie, ele não é Um spoiler boneco, né? nenhum, Um que já manequim. apareceu, ele é um bonecão ali que fala, que É tem o que algo, derrubou o bolo né? de aniversário. Derrubou O que derrubou o bolo de aniversário. Mas é um boneco, só que tem uma alma ali dentro. O Dolmen tem uma alma de alguém que foi um ser humano. E tem outras coisinhas fazendo missões com os preppers que vocês percebem que o Kojima pega esses objetos inanimados e coloca essas almas de pessoas, né? E o... É doideira. A Tomorrow, ela é a mais sinistra, né? Porque o poder dela base, que ela fica tentando aprender a controlar durante o jogo, é envelhecer as coisas numa velocidade absurda, muito mais do que a chuva temporal. Tipo, ela encosta no bagulho e ela consegue envelhecer e deteriorar qualquer coisa. E ela tem que aprender isso, senão ela vai matar os outros, ela não pode encostar em ninguém. Que né? tem a ver também com a lore, com Tem. o tempo que ela passa em algum É, lugar, que o isso. tempo lá é diferente. E ela consegue Exato. também se transportar por dentro, tipo, fazer um... ela parece ter um poder parecido com o Noturno. Porque o Noturno, dos X-Men, do X-Men. teve alguma história aí, que eu não lembro qual é, que alguém fez uma máquina que desacelerou o poder do Noturno. E ele, o Noturno, ele apagava aqui e aparecia ali. Pra ele era só isso, mas na verdade não era. Ele apagava aqui, ele passava por dentro de um portal temporal e aí saía aqui. Só que ele Só que nunca pra sabia gente disso. não... E pra ele também não, ele não fazia ideia disso. A Tomorrow é um pouco parecido com isso, pelo que deu a entender. Ela viaja entre ela mundos, viaja né? entre mundo e volta na velocidade que ela quiser e tal. Apareceu no Perfeito. trailer, né? A gente viu naquele, que não, pra mim não deveria ter mostrado, Tá, e inclusive. deixa eu fazer então essa Por crítica. favor. É. Olha, gente. Tem algumas outras cenas incríveis no jogo de luta, tá? Principalmente ali na reta final do jogo, sem spoiler, tá? Só tô falando que é incrível, isso não é spoiler. Claro. A reta final do jogo é muito grandioso, é tudo muito foda. você vai é numa só, empolgante, né? que você vai animado, É. você vai, meu Deus, vambora, é muito legal. Ah, Tem. Eu vou fazer só um Mas- comentário, vai. não é spoiler. Mas a minha sensação jogando o último capítulo do jogo meio que se equiparou quando eu bati o olho no Alan Wake 2 e vi a cena do quarto capítulo. Então, sim, porque é o verdade. que acontece? É. A cena específica que eu tô falando é justamente essa da Tomorrow, galera. Esse combate incrível, que ela entra no chão, sai, derrota os inimigos numa facilidade, tratando eles... Essa cena é fantástica. E assim, eu acho que ela só perde pra uma outra cena do jogo, que eu não posso falar pra vocês, que é spoiler. Mas essa definitivamente é top 2 ou 3 do jogo, pra mim. Assim, de cenas, assim, de porrada, de Marcantes. batalha, marcante. Só que como eu já tinha visto, quando eu vi jogando, não foi tão impactante. Aham, E eu com pensei automaticamente, cara, se eu tivesse visto essa cena agora, eu ia estar pulando aqui. Aham. Porque pois é. é muito foda. Só que o Kojima mostrou ela inteira. Uhum. Até a cena da batalha com o... Isso que eu ia ele falar. cortou. Sim. Ele cortou. Porque ele não tá inteira, né, no trailer. E Tem a cena do aqui, samurai também, que também mostrou, mas cortou. cortou. É. E essa da Tomorrow, ele deixou Inteirinha. inteirinha. É verdade, Eu é falei, verdade. putz. Você já sabia. Ainda né? assim achei foda, mas É. putz, se eu tivesse visto isso É. naquele momento, nossa, seria muito mais legal. Muito mais legal. Vamos escutar mais um antes da gente terminar? Que tem a galera do Live Pix. Obrigado a todo mundo que tá mandando as mensagens. Temos superchat também. Agradecer aqui o Jano Souza, virou membro pro 21º mês. Tá falando que tá rodando bem no Play 5, 60 FPS, 30 jogando primeiro. Tá rodando muito bem no Play 5 a 60 FPS, pelo menos no modo performance, que foi o que eu joguei. O Henrique Cabral mandou 5 reais. Falou, boa tarde, pessoal. Dúvida? Aquela cena do trailer que tem uma doutora com a mão bugada foi bug mesmo? Não. A mão dela é daquele jeito mesmo. Vocês vão entender quando chegar lá. O Lohan Alves mandou 5 reais. Boa tarde, gente. Sabe sobre as músicas? Já aproveitaram muitas músicas do 1 ou é tudo novo mesmo? Não sei se conhece, mas tem música do Sleep Talk. Eu não sei o quanto eles reaproveitaram, vocês sabem? Tem Lorar, que eles Tem reaproveitaram. Churches, Tem. Mas tem muita música nova, né, Thaís? Muito. tem bastante música nova. E, inclusive, é uma coisa, né? Mais da liberdade que a gente tem pra jogar da maneira que a gente quer. Porque no primeiro você ficava amarrado à medida que o Kojima queria que você escutasse uma música em determinado momento. É. E nesse você pode criar uma playlist Uma com as playlist. músicas que você já tem ali liberadas. Se não me engano, algumas músicas do primeiro jogo já começam ali. Uhum. Acho que a Death Stranding e a Nightmare do Churches, elas já estão ali desde o começo. Eu meio que notei que na Minus preview, 61. É, Minus 61. na preview tinha mais músicas do primeiro. É? Eu É. tinha, se não me engano, na preview que eu tava jogando, tinha Path, por exemplo, do Apocalíptica. E eu não cheguei a liberar essa música durante essa minha segunda run aqui. E não sei se alguém liberou aí, Apocalíptica. Eu liberei, acho que liberei. É? Mas sabe uma que não sai da cabeça? Até porque Ah. eles fazem questão que não saia da sua cabeça. Na, 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 na. Essa música é simplesmente A Minus incrível. 61? Pô. Não. A Minus 61, o cara começa cantando Minus É que 61. depois vem as... Não, essa é a também. base do jogo, né? Stay Ah, with To the you. Wilder?
By your side. A principal, Ah, pô. tá, A tá. principal. A principal to the Wilder. Não. Essa? A outra. Começa. See the sunset. Ah, the tá. day is ending. É a principal Ah, do jogo. tá. Essa, Agora porque eles relacionei, não agora deixam não, você, sim. esquecer Sim. da música. Então o tempo inteiro. Galera, obrigado a todo mundo que tá aqui. O nosso querido... Mas Putz, Minus Six, velho. perdi o nome dele, mas tinha o cara que falou que comprou o Death Stranding no Low Games. E você comprando Low Games também. Boa! Mais barato do que a mídia digital. Entra no Low Games e o controle especial do Kojima, você tem que estar no nosso grupo do Low Games do Do WhatsApp. Do Death Stranding 2. Edição limitada. Assim que tiver mais estoque, a gente vai liberar pra vocês. Então entrem no Low Opa. Games, entrem nos grupos, tá? Ô, Low Games é legal, hein? O que é, Pô, Low Taquechão? Games é demais. Alex Silva que falou que comprou o Low Game. Obrigado, Alex. Boa. Aí, só uma coisa, dá pra você continuar o Live Uhum. Pix aí, pra gente ouvir esses vagabundos que estão nos ouvindo aí? Que absurdo. Esses caras incríveis que estão nos ouvindo aí. Melhorou. Seguinte, eu quero que a gente depois troque uma ideinha sobre o plot do jogo. Não vou falar qual é, gente, Tá. fica calmos. Uhum. Porque eu acho que o plot principal não é esse aí. Thaís, Uhum. que você pensou mesmo. Eu acho que não é. Tá. Aí depois a gente fala. Depois a gente fala no off. Tá. Mas o plot principal pra mim de Death Stranding não é esse que a galera tá achando que é, tá? O plot principal é outro, que a galera tá esquecendo. Boa. O Inocêncio Coita mandou. Inocêncio Coita mandou R$20. Acabei de encomendar 20 unidades de pão de alho David Jones com molho especial do Cross para saborear enquanto jogo Videogame 2 DS2. Tá aí. O Hã? Yuri Barbosa. Ô, Thaís, tem uns caras que tem muito desejo da Tem, gente. Você tem, não vai tem. entender isso É. tão fácil. Tá. É estranho mesmo. Yuri lidar com Barbosa isso. mandou R$40. Olha lá. Salve, galera! Comecei no Atari, Mega Drive e Gaira Series 6. Graças a VCS vou jogar o DS2 e comprar NS2. Boa. Mas sumiu Boa. do Low Games. Não tem, infelizmente. Mas o Death Stranding tem, mas o Nintendo Switch não tem. Agora, eu quero que vocês coloquem F no chat. Já pode botar, tá? Escutem esse Live Pix. Ah. É só um cara aí, mandou R$20. Minha história com Death Stranding 2 já começou triste. Comprei a mídia física e no meio da instalação, o leitor queimou. Agora estou com o PS5 indo para garantia, sem poder jogar. F no chat, rapaziada. Ai, cara, gente. Sinto muito. Que azar. Tomara azar. que resolvam logo aí. Cara, que doideira, né? Eu vou confessar pra vocês, acho que o videogame que eu tive problema é um dos que eu mais gosto, que acho que é um dos principais videogames da história, que é o Xbox 360, que eu tive problema com ele com As três luzes vermelhas da É, morte. Luzes Vermelhas da Morte. Aí né? eu tive um PlayStation 3 também que deu iLoad, mas depois disso, cara, eu dificilmente tive problema de console Eu também queimar, essas É. coisas. Cara, eu tava hoje falando isso, eu tenho um Play 3 lá, que é aquele mais fake que tem, que é o Slimzão, Super Slim. Slim, que é o gavetinha Nossa, pro lado. sim. Aham. Ele é horrível. Parece Mas, assim, Thaís, ele é um da Pagé, tanque né? de guerra. O meu é o mesmo Play 3 que eu usava pra gravar vídeo de GTA, cara. Em 2013. Uhum. E funciona ainda. Cara, curioso, porque o meu PS3, acho que depois que a gente foi morar junto, ele, por alguma razão, ele não liga mais. Não liga mais, aconteceu. E não Sério? gosta do W. Fala, Eu já- ah, não. Eu Ó, tive problema o- com o Play 3 e 360. O 360 teve Os uma dois. leva dele que Sim. foi Então, foda. o 360 é que meu irmão tinha, né? O Elite. Não teve, Não deu, né? deu nada dessas coisas. Ó, o Vini mandou. Vini Pinheiro mandou R$20. Como vocês enxergam a evolução do Sam como personagem dentro de um mundo que ainda parece quebrado? Não, o Sam evolui muito, a gente comentou aqui, né? É um personagem muito mais profundo do que o primeiro e eles deram bastante destaque a isso. É porque você soltou? Eu paro. Não soltei. É porque assim, é como a gente falou, no primeiro, o Sam não é o grande foco, ele não é tão aprofundado. Você vê que eles aproveitam muito pra te explicar o que é aquele mundo, o que você tá vivendo, mais ou menos, né? Porque tem muita coisa É. que fica pro segundo. Então o Sam no segundo, eu não diria que ele tem assim, a evolução do Sam é que ele compreende mais o mundo, logo você compreende mais o porquê ele é daquele jeito. Porque o Sam, diferente do Higgs, por exemplo, que é o Higgs é engraçadão, né? É. Uhum. Ele é forgado. piadista. É piadista. Não, Ele o tira Higgs é maravilhoso, gente. Nesse 2, ele é forgado de um nível É. que tá todo mundo desesperado e ele brincando, assim, tirando onda. O vilãozão mesmo, raiz. Vilão raiz. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Nesse jogo tem quebra de quarta parede. Aham. Direto. Sim, com ele. Direto. aham. Com ele, inclusive. Não, e eu achei muito várias foda coisas. isso. O próprio aniversário é uma quebra. Não, o Não, mas o aniversário... aniversário tudo É, bem. Não, mas tem um ele momento também, específico que ele quebra a parede de uma maneira que você fala, oxi, É, que ele doido, dá é? uma olhadinha só. isso aí tá certo não, velho, sai fora. Não, e ele fala umas coisas assim, tipo, então agora vai ter uma batalha contra chefe, pode comemorar. Isso, É. a famosa... Boss Isso, battle, é. né? Muito Ou você legal. quer o game over? Não vai ter Ah. game over agora não. Ah, e a Deixa- máscara dele, gente. É Eu acho que a incrível. gente não incrível, falou. é. Aquela máscara, porque inicialmente ele tá só de máscara.
E a máscara, ela só muda a expressão facial. Ele tá falando o diálogo inteiro, andando, mas a máscara tá ali travada. E é incrível. Só uma coisinha que eu preciso parabenizar. A gente conversa e recebe aqui, inclusive no programa, recebi no meu vários dubladores. O trabalho de dublagem desse jogo deu até arrepio. É simplesmente sacanagem. É incrível. Todos os dubladores, a força na voz, a atuação que tem ali, uma atuação ferrada por trás. Parabéns a todo mundo que trabalhou na equipe de dublagem de Death Stranding 2, porque é fantástico. O Dolman, cara, eu joguei dublado. E eu tô apaixonado também por causa do dublador, porque ele passa muita verdade, assim. E é legal porque o Sam, às vezes você vê que o Sam tá quebrado e ele tenta animar o Sam, né? O tempo inteiro. Aí TV você tá sujo, ele falou, Sam, que tal tomar um banho? Tomar um banho. Pô, é muito legal o Dom. Muito legal. É incrível, né? Incrível. Muito bom. Ó, mais uma aqui, o Ítalo mandou pra gente. Fala pessoal do Flow, tudo bem? Esperei muito tempo aí para mandar essa mensagem para vocês. Hoje eu tô aqui no Mundial de Muay Thai. Acabei de me classificar para as quartas de finais. Parabéns! E nada mais especial do que isso, né? Tô aqui agora cortando peso para amanhã e acompanhando vocês aqui hoje. Então, tô muito feliz de estar disputando o Mundial e vocês trazem um pouquinho de conforto. Gostaria de pedir para vocês mandarem um abraço para minha namorada, a Melissa, dizer que eu amo muito ela e todo o pessoal do São Voltou o pessoal de Santos. Cara, Parabéns, cara. Parabéns. Beijos, Hein? Melissa. Torcendo por você. Abraço aí pra Melissa aí. Sucesso, hein? Até o Ítalo vai ganhar um Mundial e quem não? Não, não vai. Mas calma, que ainda tá no Mundial, né? Vamos esperar, né? Não, Porque- tem que dar aquela zicada. Porque ainda tá no Mundial. Mas passa do fogão, Crush. Não passa, Não eu passa sou do fogão, fogão, né? demais, desde pequeno, irmão. Como é que eu Mas indo você do sempre Botafogo? teve fechado com fogão. Eu sempre estive fechado. Botafogo, não é? Botafogo, É que assim, campeão campeão. desde 1910. É Isso aí. Botafogo, é isso aí. Tamo É junto, isso. fogão? Vambora. Bom, É os de gente, preto. é isso. A gente vai, ó, atenção, a gente vai emendar agora, já. Com o quê? O evento da Capcom, Resident O quê? Evil 9. Residente? Exatamente, Olha, já vamos. teremos Então, Resident Evil 9. Paraguai, quero ouvir depois que você tem a É, dizer, tá? a Eu gente vou- vai vamos assistir o que conversar. é que eles vão mostrar sobre Resident Evil Porcaria. 9 em breve. Espero que vocês tenham curtido, galera. O Death Stranding 2 tá muito legal. Então, agora você já tem aí muita informação, não só aqui, mas já saiu muita coisa sobre Muita Death Stranding 2 pra coisa, você é. entender se esse jogo é pra você ou não. E se Posso for falar comprar, uma coisinha? por favor. Antes de você falar pra comprar do Low Games, que eu também... Aliás, o Low Games é fantástico, tá, gente? Utilizem. Death Stranding 2, gente, tem oportunidade. Principalmente se você não gostou do primeiro. Joga, sem compromisso, mesmo sem ter entendido nada do primeiro. Joga. Vai jogando, vai sentindo o jogo, porque se ele te pegar, eu aposto. Quinhentão no Pix, você vai voltar lá no primeiro e jogar. Se o jogo te pegar, você vai voltar no primeiro pra jogar. E se não, assim, beleza. Tudo bem. Tudo bem, passou. Tem o valor aí, obviamente, né? Não é Claro. barato. Então, assim, pra quem puder jogar agora, ou então espera uma promoção também, né? E tal. A gente sabe que é muito caro os jogos. Mas, cara, eu indico muito vocês testarem esse jogo, porque ele é muito grandioso. Diferente do Clair Obscur, que não tem grandiosidade em relação à parte técnica e tal, só que eles capricham muito no talento, na inovação, da gameplay. Eles vão além, né? Eles dão um upgrade na batalha de turno. O Death Stranding, por outro lado, ele tem esse lado dele mais nicho, mas ele é muito grandioso, não é isso, Mikael? Totalmente, ele é um jogo totalmente. muito forte. Então, deem uma chance. Acho que essa é a oportunidade. E se não te pegar, aí, meu irmão, aí volta. Uma última consideração também que eu queria fazer, que assim, eu até conversei com a Tá, né, enquanto a gente tava jogando junto. Eu acho que ele é um jogo que não trai, do verbo trair, a fanbase do primeiro Death Stranding. Porque a essência dele, é muito importante a gente reforçar. A gente falou aqui de gameplay, que ele melhora o ritmo, que ele dá mais recurso, que ele acelera, né, as coisas que você faz, aí os materiais que você recebe. Porém, ele continua sendo um jogo sobre fazer entrega. Isso. Não se engane. Que bom, graças a Deus, quero Tá? fazer mais entreguinha. Ele tem ação, ele tem mais mecanismos, ele tem mais veículo rápido, ele tem estrada, tem monotrilho, mas a essência é entrega. Então ninguém tá aqui se enganando ou enganando você, dizendo que ele é outra coisa. Ele não é. Ele tem mais ação, tem mais coisas, mas ele é sobre fazer entrega. Então se você não entrar nessa pira, tá tudo certo. Eu vi várias pessoas comentando nas minhas redes, putz, Mika, tentei 1, 2 vezes, 3 vezes o 1 e não bateu e parti pra outro jogo. Excelente. isso. Você foi honesto demais com você mesmo. É isso que muitas pessoas podem fazer. Eu mesmo queria gostar de vários outros jogos que eu não clico. Por exemplo, Animal Crossing. É um jogo O quê? Vai falar pra mim que não gosta de Então, Animal Crossing? Mas eu não tentei o suficiente.
Pronto. Já sei. O Vini não tá sozinho. O Vini odeia Animal Crossing. Então, gente. mas eu não tenho esse sentimento que o Vini tem. Por quê? Talvez se eu Como jogar... é bom ver a Thaís tendo a sensação que eu tenho quando ela falava que odiava. Deve ser. Não, mas assim, ó... Veja bem, o primeiro ainda não é dos meus jogos preferidos, não. Mas eu preciso ser honesto ao dizer que eu joguei pouco o Animal Crossing. Pode ser que se eu rejogar, como eu rejoguei o Death Stranding, Claro, eu claro, goste. claro que Mas o sim. que eu quero dizer é, se você não clicar, saiba, o 2 é sobre entrega. Ninguém tá sendo hipócrita ou mentindo Não é só pra isso, vocês, tá? mas é sobre. Mas, exatamente. E agora, um outro ponto, né, também pra fechar, é que esse jogo tem muito tempo de gameplay. Ele tem muita cutscene, ele tem bastante diálogo, tem densidade, mas ele tem muito tempo de tela, de gameplay. Como o Croizão fala muito bem, o gameplay do jogo é grande, é uma parte grande. Ele não fica te engambelando com só cutscene, com só diálogo, com só filminho. Ele não é um jogo filminho, que o pessoal zoa muito. Ele tem, sim, vários filminhos, mas ele tem muito gameplay. Então o jogo não trai também esse princípio de ter um foco em gameplay, que é o que um videogame deve ter. Então o Death Stranding 2, também na nossa opinião, na minha opinião, ele é muito videogame. Sabe? Ele é muito videogame, eu achei muito mais do que o primeiro. Sempre vai ser o mais importante do jogo, né? Eu por mim, falando por mim, eu consigo jogar um jogo com uma gameplay excelente e uma história mediana. Mas por melhor que seja a história, se a gameplay for uma merda, eu não fico. Pois é.